Nós começamos a fazer as tratativas no início desse ano para o retorno das aulas presenciais, tendo em vista que as medidas, o momento sanitário em que o município se encontrava já estava favorável. Inclusive, o município já havia até editado o decreto autorizando as demais atividades municipais a retornarem de modo presencial. Então, nós começamos, já tem uns 3, 4 meses, essas tratativas, inclusive com a secretária de Educação, com o senhor prefeito, com a equipe técnica, e a gente conta no Ministério Público também com o auxílio da Força Tarefa de Educação, que foi criada especialmente para monitorar tanto a qualidade do ensino remoto, mas também, nesse ponto, o retorno das atividades presenciais, tendo em vista justamente o momento sanitário autorizado. Atualmente, inclusive, o município de Miguel Pereira, ele é um dos municípios cujo momento sanitário é o mais favorável. Ele já está em bandeira amarela há algumas semanas. Então, nós conversamos com a secretária de Educação, mostramos estudos, né? Nada é da nossa cabeça, né? A gente é só o intérprete jurídico da situação. Então, a gente conta também com a equipe técnica, né, do Ministério Público, além do monitoramento que é feito pela própria Secretaria de Saúde, né, estadual, né, a SES, ela divulga os mapas constantemente, dentro de um critério de bandeiramento, né, demonstrando a quantidade de leitos disponíveis, a taxa de recrudescimento dos casos e demais fatores sanitários. E somente a partir do momento que já havia uma condição sanitária melhor, então começou-se a pensar o retorno, né? Desde no final do ano passado, já foi fomentado pelo Ministério Público que os municípios efetivamente planejassem um retorno seguro às aulas. Então, o Ministério Público ele iniciou a força-tarefa a partir da eleição do atual Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano, criou a força-tarefa com 2 eixos principais de atuação. Um eixo destinado ao fomento e planejamento das atividades presenciais no âmbito da educação, ou seja, conforme a pandemia fosse evoluindo, né, passado já um ano da pandemia, a necessidade do retorno ao ambiente presencial e também um retorno para o ambiente presencial de forma segura, considerando as bandeiras epidemiológicas e todas as necessidades de adequação que a pandemia impôs às diversas atividades e educação dentre elas, e com isso a manutenção de um ensino híbrido, porque há previsão na legislação para que o retorno às atividades presenciais necessite de uma autorização dos pais responsáveis pelos alunos menores de idade, dos maiores de idade também fica facultado a livre escolha, e então a necessidade do fomento de uma qualidade maior do ensino remoto, que a pandemia foi muito... pegou a todos de surpresa e teve a necessidade de que esse ensino remoto acabasse sendo implementado muito de uma hora para outra. Portanto, a força-tarefa tem esses 2 eixos, né? Em Miguel Pereira, a gente veio trabalhando inicialmente com o eixo 1, com o planejamento do ensino remoto. Houve uma dificuldade inicial com o município, né, de que avançássemos extrajudicialmente com esse planejamento. O ajuizamento das ações foi em último caso, né? Então já vem se verificando há alguns meses um momento sanitário melhor, o planejamento do retorno das aulas, que não é de uma hora para outra, também foi fomentado há vários meses, né? Inclusive desde o ano passado. Então havia uma certa resistência, não de nunca retomar, mas havia uma certa lentidão de efetivar esse processo de retomada, né? Então verificada a bandeira amarela em mais de uma semana, né, como o município de Miguel Pereira vem enfrentando, a gente achou por bem fazer o ajuizamento da ação para que o município seja obrigado a proporcionar o ensino letivo de forma presencial, tendo em vista que as medidas sanitárias elas já são favoráveis. O Ministério Público ele não coage ou obriga a seguir
determinados métodos específicos, porque pode ser que a escola, ou o município, ou a unidade escolar, ele pretenda fazer de outra forma, né? A gente vai fazer um revezamento, uma série vai estudar nessa semana e na semana seguinte vai estudar outra série, outra turma, para não haver o contato direto entre turmas distintas. Então, são diversas as modalidades para propiciar um retorno em que não haja aglomeração, em que não haja o contato, né, total e com tumulto, né? Então, essas medidas são diversas. Mas o álcool em gel tem que ter a proteção também, inclusive para os professores, por parte do município. O município tem que fornecer, né, o uso da máscara, de óculos em algumas atividades. Então, há uma higienização que tem que ser, a vigilância sanitária, inclusive, nesses municípios. Ela fez a fiscalização para ver se está também, enfim, se as medidas sanitárias elas estão sendo levadas adiante. Então, o retorno seguro ele é muito importante, né? Não é um retorno a qualquer custo. O retorno seguro ele é importante. Tem as medidas, né, que são de senso comum, inclusive instituídas pela própria OMS, e tem as medidas que o município pode fazer, que podem se diferenciar, principalmente nessa questão de revezamento, ou qual aluno pode voltar, qual aluno não pode. Mas como dever do Estado e dever do município de proporcionar o ensino, né, cada um no seu grau de atribuição, eles têm que proporcionar, e dentro dessas medidas sanitárias que são fiscalizadas e são acompanhadas também por parte do Ministério Público. No município de Miguel Pereira, os nossos pedidos eles foram diversos, né, inclusive com retorno imediato em razão do bandeiramento amarelo, e é uma obrigação. O município ele é obrigado a cumprir sob pena de multa, né? Foi instituída uma multa diária no valor de R$5.000, então o município ele deve cumprir sob pena de multa nesse primeiro momento, e há outras medidas coercitivas, né? A gente não pode pegar a mão do gestor e assinar um decreto, né, ou botar as crianças na escola, mas são medidas coercitivas, juridicamente viáveis, que são utilizadas para que efetivamente haja o retorno. Em Miguel Pereira foi proferida a decisão pela Vara Única da Comarca de Miguel Pereira, concedendo prazo de 7 dias para que houvesse o retorno das aulas. Então, esses prazos contam sempre a partir da intimação. A gente ainda não tem ciência com relação a essa intimação e com relação ao prazo efetivo. Em Vassouras, o MPRJ obteve decisão para que o município adote as medidas sanitárias necessárias para o retorno às atividades escolares. Houve reuniões diversas, todas são gravadas, publicizadas, com a senhora secretária municipal de educação, com diversos setores também, tanto da gestão pública, quanto também os conselhos municipais, né, que fazem parte das tratativas e do planejamento relacionados ao retorno. Então, tudo isso foi feito, também foi sendo verificado. No caso de Vassouras, houve um avanço no âmbito extrajudicial. A Força Tarefa tem planejado a retomada das aulas em 3 linhas, ou seja, a rede privada, a rede pública estadual e a rede pública municipal. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o município é autoridade sanitária naquele território. Então, mesmo sendo redes privadas e a rede estadual, a competência para liberar essas atividades econômicas é da autoridade sanitária municipal. Então, a gente vem trabalhando com os municípios em relação a esses 3 planos, porque na visão do Ministério Público, as 3 redes devem voltar a funcionar no mesmo momento, evitando com isso que haja desigualdade entre os munícipes, entre os alunos e na oferta do próprio serviço educacional. E aí, em relação à rede municipal, o município fez a previsão da bandeira amarela. Ocorre que, verificada a bandeira amarela, o município não retomou com a sua rede municipal, alegando outras circunstâncias, como, por exemplo, a vacinação, necessidade de outro tipo de planejamento. Então, foi com esse fundamento da autovinculação do gestor, ou seja, ele próprio editou uma regra determinando a retomada das aulas em bandeira amarela e o descumprimento, que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública. O município de Vassouras também está em planejamento, né, para um dia voltar, né? Ninguém
afirma que não vai voltar com a educação, mas também é um processo lento, inclusive de desrespeito ao decreto que editou, que dispunha ao retorno no bandeiramento, né? A gente se apega ao bandeiramento porque a bandeira não é só uma coloração, né? Dentro da bandeira há diversos critérios que já se utilizam desses critérios sanitários, né? Pelos especialistas, pelos peritos, que se utilizam desses critérios e que indicam se aquela região, se aquele município está num momento sanitário mais favorável ou desfavorável. Como os estudos produzidos pela Secretaria de Estado de Saúde, que indica a bandeira vermelha, e a CEDUC, que é a Secretaria de Estado de Educação, indicam a bandeira laranja, esse pedido também foi contemplado na ação civil pública, ou seja, que o município apresente um estudo que justifique a sua opção pela bandeira amarela e, não conseguindo comprovar, que utilize a bandeira vermelha como a SES publicou ou a laranja como a CEDUC. Então, houve a negativa em primeira instância, por conta da discricionariedade do gestor, do administrador público, mas o Ministério Público ainda sustentou que, nesse caso, não havia uma discricionariedade ampla, normalmente quando se trata de negativa ao fornecimento do direito essencial à educação. Em relação ao município de Vassouras, quando houve o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida pela decisão de primeira instância, surgiu a possibilidade da interposição do recurso de agravo de instrumento, que é um recurso protocolado em primeiro grau, mas processado perante o tribunal. E a partir desse momento, a Força-Tarefa, em auxílio à Promotoria de Tutela Coletiva de Vassouras, elaborou conjuntamente a minuta e solicitamos, pela coordenação da Força-Tarefa, a doutora Michele Bruno, a articulação do NAI, que é uma estrutura muito valorosa existente aqui no Ministério Público, que fez a articulação em segundo grau com a Procuradora de Justiça, que tem atribuição para atuar em segundo grau, porque os promotores não possuem essa atribuição, e foi autorizado pela Procuradora de Justiça responsável com atribuição que a Força-Tarefa despachasse com a excelentíssima desembargadora relatora, que, na minha visão, foi essencial para que houvesse o êxito, pois foi possível expor essas especificidades, o descumprimento do próprio planejamento que foi construído pelo município. Os municípios ainda podem recorrer, o sistema jurídico contempla a previsão da interposição de recursos em face dessas decisões. Em Miguel Pereira foi uma decisão de juízo de primeiro grau, da vara única da comarca de Miguel Pereira, então há a possibilidade de interposição de recurso para o tribunal. E em relação ao município de Vassouras, foi uma decisão monocrática da desembargadora relatora, então também há a possibilidade de interposição de recurso para a Câmara.